Tem momento na vida que a gente passa por alguns desafios. Geralmente esses desafios não são planejados. A gente não esperava e nem gostaria de passar por eles. Mas eles nos acontecem. Mas eu gosto de olhar para esses desafios que a vida traz pra gente como pequenas pedras que em algum momento a gente usa nesse rio da vida para nos ajudar a atravessar para o outro lado, para ir para o próximo ciclo, para enfrentar o próximo desafio. Você consegue olhar para esses desafios da vida, Valéria, como pedras que em algum momento também são pontes? Sim, consigo, e na minha vida tiveram muitas pedras, mas essas pedras todas serviram para me moldar como pessoa, como ser humano mesmo, e usá-las para poder transpor, né? Passar dessa situação para outra, e elas foram me fortalecendo. A cada processo que eu vivi, elas foram me fortalecendo. E a mulher que eu sou hoje é devido a esses problemas que aconteceram comigo, essas pedras que foram surgindo no caminho. É isso. E Valéria, com tantas pedras, como que você se identifica hoje, Valéria? Se você tivesse que dizer em uma palavra ou talvez em uma frase, quem é a Valéria? Quem é essa Valéria de hoje que passou por tantas situações, que teve que catar tantas pedras ali no caminho? A Valéria de hoje, eu diria para você que é uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Porque sem Ele, eu não estaria aqui, entendeu? E eu fui buscar essa força nele. Eu tive um problema de depressão, né? Que durou mais ou menos uns 3 anos, até eu me reencontrar. E só pude me reencontrar nele, através da fé. Certo. Então, você começou a se ver como mais que vencedora em Cristo Jesus, depois que você teve esse encontro com Ele, esse encontro profundo, mas se você passou por um momento de depressão, nem sempre foi assim que você se viu, nem sempre foi essa a identidade da Valéria. Isso, nem sempre. Já me senti fraca, já me senti derrotada. Inclusive nos meios dos problemas a gente sempre se sente assim. Eu me sinto assim, né? Me sentia dessa forma. Que era como se fosse a última pessoa do mundo, que não levantaria. Só que aí chega um momento que a gente pensa, não, eu estou aqui, eu vou agir. E foi assim que eu consegui me levantar de todas essas pedras. Levantar assim e pegar todas essas pedras e tratar elas. Valéria, nós falamos aqui que foram muitas pedras. Sim. E você disse que você tratou muitas delas. Quando você olha para essas pedras, qual delas tem um tamanho maior? Qual foi a maior pedra no meio desse caminho, dessa jornada da vida até aqui? A maior foi a minha filha, a doença da minha filha, que era autoimune, em que quando eu ouvi os médicos falando que ela só poderia viver até os 8 anos, que essa doença ia ser destrutiva, né? Começou a necrotizar o pulmão dela. Esse foi o momento mais difícil, porque foram muitas coisas juntas. Foram problemas financeiros, foram problemas de relacionamento, foram problemas no casamento, foi uma avalanche, uma coisa atrás da outra. Mas a minha dor era achar que minha filha ia morrer, entendeu? Mas graças a Deus o Senhor a livrou e curou. Demorou bastante tempo, mas foi um momento de muita humilhação em hospitais, com família, porque eu não queria contar para todo mundo o que estava acontecendo. A minha família não soube de imediato o que estava acontecendo, então eu queria resolver sozinha. Só que chegou um momento que eu não podia, eu já não aguentava mais. Então eu fui compartilhar com o pessoal da igreja, né, onde eu frequentava. E aí eles me ajudaram, uma ajuda assim grandiosa, que Deus foi colocando as pessoas, juntando as pessoas certas
tanto em caso de hospitais, foi agilizando tudo. Para transferência daqui para o Rio, levantou vários irmãos para dirigir, porque eu ficava muito nervosa, não conseguia dirigir com as duas crianças atrás do carro. Minha filha geralmente ela ficava roxa assim, eu precisava ir atrás para ela faltava ar, ficava roxa. Eu ia atrás assim, muitas vezes chorando assim, de desespero, mas chegava a tempo. Esses foram os momentos mais dolorosos. De toda a minha vida, esse foi o mais doloroso. Valéria, sua filha tinha que idade quando vocês estavam passando por isso? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Hoje ela tem quantos anos? 14. Qual é o nome dela? Alice Cecília. Alice Cecília. Alice Cecília passou por isso, um momento difícil, que vocês enfrentaram, que vocês superaram. Sim. E eu imagino que não tem mesmo uma dor maior para uma mulher que é mãe do que essa de ter a sensação de que vai perder o filho. Mas assim como nós falamos aqui, toda pedra no caminho ela vem como um benefício lá na frente. Ela serve depois para te ajudar a transpor os desafios novos. Você me disse que você não queria compartilhar com ninguém o que você estava passando, apesar de toda a dificuldade. Sim. E como a Alice deve ter te ensinado nesse momento? Muito. Que a gente precisa aceitar ajuda, aceitar apoio, deixar as pessoas saberem dos nossos momentos de dor e de dificuldade, porque elas podem nos ajudar a carregar as pedras e tornar a caminhada um pouco mais leve. Algumas coisas ela mesma, foi ela mesma que contou. Foi ela mesma que contou, e dessa mesma forma que eu chorei nesse dia. E depois eu chorei de alegria por ver tantas pessoas prontas a me ajudar. Que bom. Que bom que você pôde nesse momento saber que você não está sozinha. A gente não está sozinho nesse mundo, né? Mas por conta de alguns desafios que a vida traz pra gente vai aprendendo a se esconder, vai aprendendo a se isolar, vai aprendendo a tentar lidar com tudo sozinhos. E isso sem dúvida torna tudo mais difícil, mais pesado. E como que é essa Valéria de hoje? A Valéria de hoje é alguém que consegue dividir o peso da vida com as pessoas, que consegue aceitar ajuda, aceitar apoio e que talvez não espere as coisas ficarem tão difíceis para você e já procura alguém para dizer, olha, me ajuda aqui a carregar porque tá pesado demais? Sim, hoje sim. Eu já procuro, tem pessoas dessa mesma data, assim, amizade de 14 anos, umas 2 a 3 que estiveram comigo nesse percurso todo, que é a pastora Iriné e a outra minha amiga Maria, que Maria viveu essa jornada comigo, que indo para o Rio, e a gente ia, e ela sempre falando, você vai escrever um livro, porque a sua vida é uma saga. Porque quando a gente resolvia um problema, logo surgia outro. E elas estavam sempre me acompanhando. E são essas as pessoas que eu busco apoio, são essas pessoas que estão sempre comigo. Certo. E Valéria, você disse que você estava passando por um turbilhão naquele momento. Não era só a doença da Alice, mas tinham outras questões também que colaboravam para tudo ficar ainda mais difícil, mais desafiador. Sim. Você disse que estava passando por um problema no relacionamento. A Valéria hoje tem um relacionamento? Não tenho. Na verdade eu tenho, com Deus. Esse não te dá trabalho Esse nenhum, não né? me dá trabalho. Ok, só felicidade, só felicidade. Alegria. Que bom. E Valéria, lá atrás, nesse relacionamento, era com o pai da Alice? Sim. Sim. Esse relacionamento acabou? Acabou. Me conta por quê. O início do final foi porque eu contei pra ele que eu havia sofrido um abuso e ele começou a falar que era culpa minha. Então eu comecei a ficar muito triste com aquilo me magoava e eu não tinha resolvido aquela questão. Eu achava que estava tudo ok, mas não estava. Aquilo me machucava muito
a ponto de eu não querer me relacionar com ele mais. Porque ele me falava que sempre que a culpa era minha daquela situação, mas era uma criança de 5 anos. E eu fui prejudicada também no meu relacionamento com minha mãe devido a essa questão, porque eu também nunca me senti benquista, bem assim querida, eu sempre quis fugir daquele ambiente que eu estava. E eles sempre achando que eu era muito estranha. Eles achavam que eu era estranha e eu achava que eles não me queriam lá. Quem são eles, Valéria? A minha família, minha mãe, Ok. meus irmãos, sempre achou que eu era de outro, que eu não fazia parte da família. Você era um patinho feio? Não, é só achavam que eu era de outra família, eles não me encaixavam naquela família. Eles achavam isso Achavam, literalmente? literalmente. Como se você fosse adotada? É porque eu saí muito cedo, então eles nasceram depois e eles ficavam perguntando pra minha mãe, quem é essa mulher, quando eu ia visitá-los. Você é a filha mais velha? Sim, E de você para o seu próximo irmão mais velho, tem muito tempo de diferença de idade? tenho uns 6 anos. Ok. E então eles não te reconheciam porque você como saiu irmã. de casa muito cedo. Isso. E por que a Valéria precisou sair de casa tão cedo assim? Eu não me encaixava, não me sentia encaixada naquele local. E aí eu fui pra casa de uma tia, aí lá eu vi que lá era tudo mais, como é que eu falo? Era melhor. Uhum. Melhor, eles eram melhor financeiramente, e aí eu resolvi trabalhar. A minha tia trabalhava numa casa lá, e eu resolvi ficar lá e eu cuidava das crianças lá e eu ganhava dinheiro, ganhava coisas, Danone. E eu não tinha isso lá na minha casa. Uhum. E era muito bom, entendeu? Aí eu resolvi ficar. Depois eles me chamaram para trabalhar e eu fui ficar com eles, entendeu? Cedo. Certo. E aí você deixou a casa dos seus pais, Sim. da sua mãe, do seu pai, com Sim. seus irmãos. Sim. E você começou a seguir a vida. Sim. E lá na casa dessa tia, Valéria, você conseguiu se sentir parte? Você se sentia pertencente ali? Não. Aí meu pai brigava muito com a minha mãe e ele arrumava malha e ele ia pra casa da minha tia. E eu falava que eu tinha que ficar lá para poder fazer comida para ele. O seu pai ia pra casa da sua tia? É. Porque a casa da minha tia era a casa da minha avó. Só que a minha avó havia falecido. Então meu pai, quando ele brigava com a minha mãe, ele arrumava malha, ele falou, vou levar a Valéria comigo. Aí foi numa dessas aí que ele me levou que eu fiquei na casa da minha tia para trabalhar. Uhum. Entendi. Então quando seu pai brigava com a sua mãe, eles se separavam? Meu pai sempre levava Você ia junto? Sim. Você era do seu pai? Sim. E você se sentia sendo do seu pai, Valéria? Sim. Ok. E Valéria, você me falou que o fim do relacionamento, o começo do fim, foi da forma que você se referiu. Sim. Foi quando você falou sobre um abuso que você sofreu aos 5 anos de idade. Sim. E essa pessoa continuou abusando de você quando usava esse abuso para te ferir. Me feria profundamente. Me feria e como eu não estava curada daquilo, eu chorava muito. Eu chorava muito. Às vezes eu chorava escondida. E eu falava, meu Deus do céu, então assim, talvez minha mãe não tenha me ajudado por causa disso, que a culpa é minha. A sua mãe sabia, Valéria? Eu não lembro perfeitamente se eu contei, mas eu sei que quando em 2019 eu contei, ela falou pra eu não contar. Você já era uma adulta? Sim. Quando você confidenciou isso pra sua mãe, mas ela disse pra você não contar pra ninguém? Pra ninguém, que era normal. Era normal. Dentro da visão dela, de tudo que ela deve ter passado na história dela, Sim. ela normalizou o fato de alguém abusar de você. E ali eu chorei de novo, mais uma vez, e quis vir embora antes da festa, que era uma festa de 70 anos do meu pai. Eu quis vir embora também, não me senti benquista. Uhum. E foi depois dessa situação que você confidenciou isso pra esse parceiro? Depois? Sim, sim. Ok. Primeiro eu confidenciei isso pra ele e no mês seguinte a gente foi pra casa da minha mãe. Então você não se sentiu acolhida por ele? Nem e nem por se ela. sentiu acolhida por ela? É isso. Ah, será que é por isso que essa Valéria gostava, lá no passado, de lidar com tudo tão sozinha? Achava que
sozinha ela resolve, não preciso contar pra ninguém, não vai dar pra contar com ninguém, porque talvez ninguém nem entenda o que eu tô passando, talvez ninguém vai me apoiar, talvez até eu seja culpada do que eu tô passando. Algumas vezes eu disse eu sou culpada, essa minha decisão foi uma decisão que eu tomei, eu sou culpada pelo que eu tô passando, já disse. Hoje você consegue ver que você não é culpada, Valéria? Sim. Que bom. Porque você não é culpada. Você não é culpada, você era uma criança. E a sua mãe, apesar de não ter feito aquilo que uma mãe deveria fazer, que é proteger e cuidar, ela provavelmente vivenciou situações também onde ela não pôde contar com ninguém, onde ela também não pôde compartilhar, confidenciar, ser acolhida, e a gente acaba muitas vezes só entregando aquilo que a gente recebeu. Na nossa jornada da vida adulta, a gente aprende algumas coisas que não foram ensinadas pelos nossos pais e a gente toma muitas vezes a decisão de fazer diferente. Outras vezes a gente não aprende. Outras vezes a gente fica só com aquele conhecimento que o pai e a mãe deu e não consegue fazer diferente porque não aprendeu a fazer isso. A sua mãe certamente não protegeu você, não porque ela te achava culpado, mas porque ela não sabia como fazer. Assim como um dia alguém não soube fazer por ela. Hoje eu sei. Sua mãe é uma mulher muito forte também. Muito guerreira. Muito guerreira. Hoje a gente já se resolveu. Pouco, não tem nem um mês, a gente já se resolveu nessa questão. Eu liguei para ela, pedi perdão e pedi para ela me abençoar. E então ela me confessou os problemas que ela teve quando eu estava grávida de mim. E o quanto ela suportou para poder me ter, para poder me gerar, né? E eu agradeço pela vida dela. E uma coisa que eu não enxergava desse amor, ela conseguiu mostrar quando eu precisei de uma cirurgia, que ela me deu o valor da minha última cirurgia, ela me deu. E é o jeito que ela teria de demonstrar amor. É serviço. O amor tem suas linguagens, né? Ele pode ser demonstrado de várias formas. Uma criança de 5 anos talvez não tenha olhos para ver que o serviço é uma forma de amor. E ela gostaria de receber cuidado, aconchego, carinho, colo. E quando ela não recebe isso, ela sente que não recebeu o suficiente. Não que seja a verdade, mas é como a criança sente. E talvez por ter sentido que não recebia amor, a Valéria também não se sentiu pertencente. Porque é o amor quem faz a criança sentir que pertence ao seio familiar. Mas só do lado dela, do meu pai, eu sempre sempre me senti muito amada. Sempre se sentiu muito amada pelo seu pai? Sim. Ele estava sempre me abraçando, ele estava sempre andando comigo. Ele estava sempre me apresentando para as pessoas. E Valéria, quando você passou por esse abuso, lá aos 5 anos, você não falou para sua mãe, foi falar depois de adulta. Isso. E para o seu pai? Não falei também. Seu pai nunca soube? Nunca soube. Nunca. Iria saber na festa de 70 anos, mas minha mãe impediu. Mas eu achei que ele ia me abraçar. Eu acho que era isso que eu estava querendo. Apesar de que ele me abraçou no aniversário, ficou muito tempo comigo. Mas não pelo que você tinha passado. Você queria ouvir dele, filha, eu tô com você. Eu sempre estou com você. E a sua mãe não permitiu que você recebesse esse acolhimento do seu pai. Isso. Pelos motivos dela. E, Valéria, já que você sempre se sentiu tão amada pelo seu pai, por que nunca você falou pra ele a respeito disso? Primeiro porque eu não me lembrava, só vim me lembrar disso em 2019. Essa memória só veio depois que essa pessoa que fez isso comigo, ela me ligou perguntando se eu ia para a festa do meu pai. Eu falei que ia, essa pessoa falou que ia me controlar
E ela disse, você sabe que eu fui a primeira pessoa a beijar nossa boca? E ali eu comecei a chorar, desliguei o telefone e fui andar na lagoa. E aí meu ex-esposo, ele veio atrás de mim, ele achou que estava muito estranho e perguntou o que estava acontecendo. E eu, no finalzinho já da caminhada, foi que eu falei pra ele, fiquei, se não digo ou não digo, e aí foi, quando eu cheguei pra caminhar, começou a aflorar tudo o que tinha acontecido. Desde o início, as Como um lembranças déjà vieram. vu, aquela. As lembranças vieram e eu comecei a chorar ali. Aí eu fiquei, vou contar ou não contar pra ele. Aí ele falou, conta, conta o que que é, me conta, porque você tá muito mal. Aí eu peguei e contei, mas terminei de falar e ele já disse logo, a culpa é sua. Pouco tempo depois, uma meia hora depois, eu pedi ele pra lavar as compras, lavar as frutas. Ele falou, eu não vou lavar não. Eu falei, lava, sua vez de lavar, que eu vou tomar banho. Ele falou, é, vai lavar você, porque senão eu vou chamar seu tio pra te pegar. E não foi uma, não foi duas. Foram várias vezes. Não só naquele dia. Então, daquele dia eu falei, eu não vou deixar esse homem me tocar mais. E assim foi. E aí eu avisei a minha mãe que eu ia separar. Avisei a família dele, aí vieram e tentaram fazer as pazes. Vieram umas 3 vezes para fazer as pazes. Aí eles achavam que estava tudo bem, a gente combinou, eu e ele combinamos, vamos ficar até terminar as aulas das crianças, ficar tudo tranquilo. Depois a gente separa. Quando chegar dezembro a gente separa. E vamos terminar a obra. Só que aí ele começou a... ele não deixava o pedreiro chegar, o pedreiro não chegava até mim. Ele dispensava o pedreiro, na hora que o rapaz da portaria ligava, ele já dispensava logo. Aí Era uma forma de adiar o fim da obra para adiar o fim do relacionamento. Foi adiando, foi adiando, foi adiando. Até que eu liguei pro pedreiro e ele falou, eu tô indo. Ele falou, ele tá me despachando. Entendeu? E às vezes quando eu conseguia colocar o pedreiro pra dentro, ele estragava o material que estava ali, colocava mais água, estragava, dava um jeito de estragar. Aí a massa rachava e tal. Então, começavam as brigas por causa disso. A bate-boca, né? Só que eu não percebia que aquilo ali ele estava fazendo para atrasar. Eu achava que ele estava com problema de cabeça. Porque ele falava para mim que ele não lembrava. Então eu fui levar ele no psicólogo, porque ele havia caído há um tempo atrás, tinha cortado a cabeça. Foi feito tomografia e tudo não deu nada. E aí, quase um ano depois, surgiu essas falhas de memória. Aí eu pensei que tinha acontecido alguma coisa nessa queda. Aí levei no psicólogo, no psiquiatra, só que ele não... Ele começou a tomar uns remédios fitoterápicos, depois ele parou, aí eu falei, isso não tá dando jeito. Aí o psiquiatra passou outro remédio, só que ele não tomava. Tomou um dia, depois 2, depois não tomou mais. E deu um jeito de sair do emprego e ficou em casa. E eu via que ele estava entrando em depressão. Porque ele só falava coisa negativa. Ele não tinha uma coisa positiva, assim. Ele só viu o lado ruim de tudo. E aí foi só deteriorando a situação. Em nenhum momento esse homem, quando viu que a atitude dele te entristecia e fazia com que você quisesse acabar com aquele relacionamento, ele nunca pediu perdão, nunca se arrependeu de ter brincado com algo, né, que não era uma brincadeira, mas de não ter levado a sério algo que era uma dor tão grande para você, ele nunca pediu perdão por isso? Não, por isso não. Ele pediu perdão porque ele não queria se separar, mas não enfatizou essa situação. Entendo. E para você realmente acabou ali, Valéria? Acabou. Não houveram recaídas? Não. Então vocês decidiram pelo fim, você decidiu pelo fim do relacionamento, pelo fim. mas tentou ainda cuidar dele antes Sim. disso acontecer, porque achou que ele não estava bem. Mentalmente. Mas não era o caso. Depois eu percebi que ele estava meio que fingindo. Uhum. Pra poder... Porque ele sabia que se ele estivesse doente eu não iria abandoná-lo. Entendi. E por quanto tempo a tática dele funcionou? Uns 3 meses. Depois dos 3 meses eu vi que ele não estava se esforçando pra
pra melhorar. Uhum. Melhorar, de fazer uma caminhada, de fazer alguma coisa pra se levantar. De pensar positivo. E os jogos ele começava a jogar até de madrugada, depois passava a noite inteira. Ele não estava fazendo esforço. Aí começou a tirar nota baixa também. Aí reclamava porque a minha nota estava alta. Então ele começava a falar que eu estava na fácil de estar e ele estava na federal, era por isso que ele tirava nota baixa. Aí eu falava para ele que ele não estudava, você não tira porque você não estuda, você só joga. Então ele abriu várias telas do computador. Quando eu chegava próximo, ele botava uma tela de estudo, mas ela tinha várias telas de jogos. Ele se tornou viciado em jogos? Sempre foi. Sempre foi. Só que ele já tinha sido preso. Quando ele foi preso, ele não jogava, não tinha como jogar. Então ele me prometeu que ele não ia mais perder um minuto da vida dele com o jogo. Que foi essa situação que a gente chegou a um acordo para que nós recomeçássemos. Uhum. No período em que a minha filha ficou internada, era muito ruim de ligação. Eu não conseguia falar com ele, porque a gente ficou no 7º andar. Lá ele não pegava o sinal da Claro. E então ele não conseguia falar comigo. Ele, como eu passei um tempo, mais ou menos um mês, ele pensou que sem falar com ele, sem visitar, ele achou que eu estava com uma outra pessoa. Só que eu estava internada com a minha filha. Minha filha estava morando no hospital. Uhum. E aí então ele ligava para a mãe dele, passava a noite inteira ligando para a mãe dele dizer o que estava acontecendo, que ia para a mãe dele vir aqui e tal, e a mãe dele falou, não, ela está no hospital. Então a mãe dele ficou uma vez lá no hospital durante o tempo todo, assim, não foi só uma visita, ela trocou de lugar comigo para que eu fosse vê-lo, né? E aí eu falei, que minha filha está internada, e ele falou, primeiro tem que ser o marido. E eu falei, não, agora é a minha filha. Ela estava doente, precisava Ela de estava você? doente, precisando. E por que é que ele estava preso nessa ocasião? Ele estava preso porque ele assassinou a primeira esposa dele, em 2009. Uhum. Quando eu conheci, eu não sabia da situação. Logo depois que eu conheci, ele me contou que tinha acontecido, falou como foi e que tinha sido legítima defesa. E ele estava trabalhando, eu conheci ele através de um amigo, ele estava trabalhando e eu achei que jamais uma pessoa que teria matado alguém que não fosse legítima defesa estaria trabalhando, e ainda mais na Marinha. Faz sentido. Ele era militar. Sim. Uhum. Aí depois foi que eu soube que só é expulso depois de 2 anos de condenação. Entendi. Mas eu conheci a filha dele, eu liguei pra ele, a filha dele falou comigo, me chamou de mãe, antes de eu saber dessa situação toda. Que ele na verdade estava recebendo não, estava respondendo processo em liberdade. Uhum. E que ele tinha uma filha, ele já tinha me contado que ele tinha uma filha. No primeiro dia que eu conheci, ele falou que ele tinha uma filha, que ele estava muito triste porque era aniversário dessa filha. E ele tinha comemorado no domingo e agora ele tinha vindo embarcar aqui, que era na quarta. E aí que ele estava muito triste, que a tristeza dele, quando eu conheci, ele estava muito triste. Que eu falei, poxa, que tristeza é essa? Aí ele, não, porque eu deixei minha filha lá, hoje é o aniversário dela, eu comemorei no domingo e agora eu vou morar aqui, só vou no final de semana. Vou ficar no alojamento, só vou no final de semana lá pro Rio. Que ela tá com a minha mãe. E eu perguntei, e a mãe dela? Aí ele ficou meio triste, não respondeu naquela hora. Me respondeu outro dia, que eu falei, gente, essa mulher deve estar perto dele. Ele passou um tempo sem falar comigo. Eu falei assim, essa mulher deve estar com ele ainda, acho que esse cara não é separado não. Aí a gente se afastou assim, pouco tempo. Se afastou. Acho que esse cara não é separado não, vai voltar com essa mulher. Aí ele me ligou nesse mesmo dia, assim, um domingo à noite. Aí ele falou que ele queria ficar comigo sim, que ele tinha uma filha. E aí a filha dele pegou o telefone e falou, mamãe, eu quero ir pra aí. Aí eu falei assim, eu não sou sua mãe. Meu nome é Valéria. Tal. Mas eu quero que você seja minha mãe, eu quero que você seja minha mãe. Aí eu falei, eu quero que você seja minha filha. Aí fiquei conversando com ela, ele nem pegou meu telefone, eu fiquei só conversando com ela. Ela disse, me leva para São Pedro, que eu quero morar com você. Aí foi que eu percebi, realmente essa mulher não tá com eles, entendeu? Ele não tá com essa mulher. E aí ele passou um tempinho, ele chegou, voltou, ele me disse que ele havia matado ela para defender a criança, entendeu?
E aí eu falei, eu quero ficar com ela, eu quero me apaixonar com ela, eu quero ficar. Então a gente contou pra mãe dele. A mãe dele, a princípio... Na verdade, ele trouxe a menina, trouxe ela, não tinha nem um mês que a gente tava, ele trouxe. Tinha um mês. Ele trouxe, ela ficou e antes dela chegar eu tinha comprado muitas coisas pra ela, tinha arrumado o quartinho, comprado urso, feito uma festinha lá pra ela na minha sala. Quando ela chegou, ela abriu, tava cheio de balão, tava tudo arrumadinho. Comprei um monte de coisinha pra ela, batom, roupinha. E só que meus amigos, eles estavam vendo que estava muito rápido. Então eles deram um prazo para ele me falar a verdade. Aí a menina foi embora, ele não falou nesse dia não, a menina foi embora. Só que quando ele chegou lá, ela ficou com febre, ela queria voltar para casa, ela ficou mal. E a tia dela falou, ela não é sua mãe, que é a Raquel, irmã dele, que era muito minha amiga. Ela não é sua mãe, quando ela... Aí o que ela dizia pra ela mesma é, na hora que essa mulher souber que esse homem fez, ela não vai ficar com você. Ela pensando. E aí falava, você tem que falar com ela porque ela não vai ficar com você, você já levou a menina, agora a menina já tá agarrada a ela. Eu sei que aí elas foram, ela queria voltar pra cá. De todo jeito ela queria voltar pra minha casa. Aí elas foi no mercado com ela pra poder esparecer, ela vai esparecer. Chegou lá, ela derramou todas as coisas no mercado. Ela derrubava as mercadorias do mercado, porque ela queria voltar. Ela passou uma semana doente com febre. Aí ela me ligou que ela queria me ver. Aí eu fui lá, já no dia dos namorados já de junho. Aí eu fui, que ela veio dia 3 de julho, era Corpo Triste, 2010. Essa menina encontrou em você a mãe que ela tinha perdido. E ela não queria perder a mãe dela de novo. Sim. Sim. Nesse primeiro dia que ela veio, ela falou comigo, eu quero ficar com você, mas o meu pai pode te matar. Ela te disse isso? Falou, só que eu não acreditei. Eu não acreditei, abracei ela e ela era muito, muito esperta. Ela só tinha 5 anos, mas ela ia tomar banho, ela tirava a fraldinha dela, ela tomava banho. 5 anos. 5 anos, eu achava ela muito esperta. Ela gostava de tomar banho, que criança dessa idade não gosta de tomar banho. Ela tomava banho e ficava toda cheirosa, passava o batonzinho dela. E ela falou, quero ficar com você. Eu falei, eu vou ficar com você. E daí eu já dei entrada na natação. Parte do seu motivo de ter acolhido essa criança com tanto carinho e tão rápido, ter se apegado tão rápido e ter organizado um quartinho para ela, com ursinho, com brinquedo, com tudo que ia fazer ela feliz. Parte disso era a Valéria cuidando da própria Valéria, lá de 5 anos, que não se sentia vista, não se sentia amada, não se sentia cuidada, não se sentia pertencente. E quando você olhou para essa menina, era como se ela fosse você aos 5 anos e você pensou, eu vou proteger essa menina? Eu vou cuidar dela como não cuidaram de mim? Eu não pensei assim, eu pensei em cuidar dela, mas eu não me vi fora disso, mas eu queria cuidar dela. Queria cuidar dela. Aí eu já fui levando para psicólogo lá, ela estava fazendo com a avó dela, mas ela fazia uma vez no mês. Então eu trocava minhas folgas na loja para poder levar toda semana no psicólogo. Lá no Rio, fazia lá na Santa Glória. Eu não queria que ela tivesse de conviver com um trauma tão grande. Você queria proteger. Você queria amenizar a dor dela. Isso. E quando você amenizava a dor dela, você amenizava um pouco da sua também. Mesmo não tendo isso de forma tão consciente. Não tinha, né? Não tinha consciente. Mas minhas irmãs sempre falam que eu sempre fui protetora. Eu sempre quis resolver o problema dos outros, não o meu. Quem
se sentiu muito pouco cuidada, tende a cuidar mais do outro mesmo. É uma forma de tentar compensar aquilo que me faltou. Porque a gente sempre vai partir para esses dois extremos. Ou me faltou tanto que eu não sei entregar, ou me faltou tanto que agora eu dou em abundância porque eu não quero ninguém sofrendo o que eu sofri. E você foi para esse extremo de cuidar do outro e, segundo a sua irmã, acabava não cuidando de você, não cuidando do seu problema. Foi a frase que você disse. E Valéria, você disse que essa menina te falou que o meu pai pode te matar. Ela deve ter vivenciado muito do que aconteceu entre o pai e a mãe dela. Não sei se ela viu a cena ou se alguém contou para ela, mas essa menina ficou com esse registro de que o pai era alguém capaz de matar a esposa dele. Você disse que o seu parceiro, o seu marido, lá naquele momento, usou algo que você tinha, que te doía tanto, contra você, e isso fez com que você decidisse encerrar esse relacionamento. Isso que a sua filha, que a filha dele, que você tomou pra você, que você aceitou como sua, que você deu espaço na sua vida e no seu coração. Isso que essa menina te disse se tornou verdade em algum momento? Sim. Esse homem tentou te matar também? Sim. Sim. Que bom que ele 10 não anos conseguiu. depois. Que bom que ele não conseguiu, porque se você tá aqui, não deu certo. Não deu certo. 10 anos depois. Foi uma tentativa muito dolorosa, ou você percebeu e conseguiu sair dessa situação antes? Não saí. Me fala mais. Não consegui sair. Justamente por essa vontade de não querer deixar uma pessoa sozinha, não querer deixar abandonar completamente. Da mesma forma que eu via que ele estava passando por dificuldade, eu queria ajudá-lo ainda. Por ele ser o pai das minhas filhas, e eu achava que eu tinha o dever de ajudá-lo. Então, se eu tivesse saído de casa a tempo, talvez isso não teria acontecido comigo. Mas a gente confia demais em pessoas. E pelo fato de você ajudar a pessoa, você acha que a pessoa nunca vai te apoiar dessa forma. E por eu ser muito assim correta com ele, as coisas que eu tinha que falar, eu falava diretamente com ele e achei que ele estava acordando com aquilo. Uhum. Você achou que estava ajudando? Que estava acordado. Que o que eu falava com ele era um acordo selado, entendeu? Até porque ele não dizia que não. Ele não demonstrava dizia como não. se, ok, você quer assim, tudo bem. Nos primeiros 3 meses ele não aceitou bem, mas depois a mãe dele veio conversar com ele, os irmãos também, e aí ele falou, tá certo, vai ser assim. E como foi essa tentativa de matar você, Valéria? Então, ele me ligou para eu ir para casa, eu estava na rua, ele ligou para eu ir para casa, estava com a minha outra filha, devo voltar atrás, né? Em meados de 2020, outubro de 2020, dia 9 precisamente, eu estava com a minha filha no Alien Shopping, comprando uma blusa para ela poder fazer um trabalho de escola. Por causa da pandemia, eles iam se encontrar numa pracinha, drive-thru, para ver os amigos. Então a gente comprou essa peça lá e no final ele ligou, já estava no carro dirigindo, já estava ligado o carro, ele ligou querendo que eu fosse para casa, que naquele dia ele saiu do trabalho 4 horas. E já tinha um tempo que ele estava em casa e eu não tinha chegado, era quase 6 horas quando ele me ligou. Então eu falei pra ele que estava lá, era uma ligação de vídeo, eu falei pra ele que eu estava saindo e que eu ia ao mercado. E ele falou que era pra eu ir imediatamente pra casa, porque eu tinha que resolver uma situação em casa, com a minha filha. A filha que é filha dele também. Ok. As duas são filhas dele? As duas são filhas dele. Você fala da filha que era só dele? Sim, da filha que é só dele, de sangue. Ok. E quando eu cheguei, fui
verificar o problema e vi que não condizia com o que ele estava falando. E então passou um tempo ali, eu resolvi outras coisas da casa mesmo. E ele pediu que eu fosse, ele não pediu, ele impôs que eu fosse falar com ela naquele momento. Eu tinha que ir lá, naquele momento, tomar providência junto a ela. E eu estava subindo na escada, mas eu falei que eu vou tomar banho, não vou resolver isso porque isso não é verdade. E eu, no meio da escada, uma força muito forte fazia com que eu olhasse para trás, mas eu não queria olhar, eu queria só seguir, mas eu parei, no momento eu parei, dei uma olhadinha assim por cima do ombro e eu vi que ele estava com a mão dentro da blusa e que além da mão tinha volume, tinha outro volume na blusa. Então eu fiquei logo com medo, já fui correndo, minha filha estava na frente, Alice, menorzinha, tinha 9 anos na época, e aí eu falei, Alice, corre, corre. Aí ela ficava sem saber se ela entrava no banheiro ou no quarto, e perguntou pra mim, né? E eu falei pro quarto, vai pro quarto. Quando eu chego na porta, eu tento fechá-la, faltava pouquinho para eu travar, eu não conseguia girar, e ele colocou o pé. Nessa hora ele colocou o pé na porta e eu comecei a falar com ele, mas ele não ouvia. E então eu já estava dolorido ali, porque eu já estava um tempão empurrando lá a porta, empurrando. E a força dele cada vez maior. Então eu falei, socorro Deus. Quando eu falei socorro Deus, ele botou a perna e aí ele já empurrou a porta e eu já caí no chão. E quando eu caí, ele já cortou a minha garganta. Aí, então eu parei de gritar, eu botei a mão, parei de gritar, fiquei tampando a mão. Ele continuou me atacando, com a mão eu segurava a lâmina da faca, eu nunca consegui segurar no cabo, só a lâmina e eu ia puxando. E tanto que eu perdi o movimento da mão porque cortou os tendões. E fiz algumas cirurgias, recuperou um pouco, não totalmente. Mas devido ao que eu passei, é o mínimo. Isso aqui, essa cicatriz é pouco porque eu estou viva. E é isso. Você tá viva. E é isso. É isso. Essa cicatriz é uma das pedras, né, Valéria? Sim. E eu imagino que isso deve ter doído muito. Não só o segurar a lâmina da faca, mas o confiar em alguém. Para uma menina que foi treinada para não confiar, foi treinada para não depender, foi treinada para se virar sozinha, para decidir sozinha, resolver sozinha. E justamente quando ela decide confiar em alguém, esse alguém a apunhala. Essa foi a pior parte. A maior dor que eu senti foi essa. É de dar uma chance para uma pessoa que você acha que vai ter mudança, que ela só precisa de uma chance. E na verdade ela usa essa chance contra você. Isso aconteceu outras vezes, Valéria? Com outras pessoas? Em relação a você confiar em alguém, dar uma chance e essa pessoa te apunhalar de alguma forma, mesmo que não seja com uma faca. Sim. Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes relacionamento de amizade, algumas vezes relacionamento com pessoas, com namorados também. Foi esse sentimento que você teve quando essa pessoa que te ligou e revelou para você que tinha abusado de você na sua infância e te fez lembrar de tudo que tinha acontecido? Foi essa sensação de alguém que eu confio, alguém que eu conheço, fez isso comigo? Sim. Foi também essa sensação quando você falou para sua mãe que você tinha passado
E ela disse, não fala nada pra ninguém, isso é normal. Sim. Quanto abuso, né, Valéria? Quanta quebra de expectativa, quanta decepção com as pessoas. Apesar de tudo isso, você está vivo. Aquilo que você fez pelas pessoas, Deus fez por você. Muito mais, né? Te deu uma nova oportunidade. Mais uma chance. Isso fez com que você desacreditasse menos das pessoas, Valéria? Não. Que bom. Não. Que bom, porque as pessoas, elas não são todas iguais. Dá para confiar nas pessoas. Dá para dividir o peso com as pessoas. Dá para recomeçar mesmo depois de tanta dor, de tanta frustração. E dá também para pegar mesmo todas essas pedras. Olhar um pouco mais a fundo, com um pouco mais de cuidado. Entender que tem algum brilho ali. Que apesar de você ganhou 2 presentes. Sim. A Alice, linda. A sua outra filha, qual é o nome dela? Mariana. A Mariana. Mariana. Você ganhou a Mariana de presente. Sim. E ela ganhou você. Você fez a Mariana não sentir aquilo que você sentiu, que não pertenço a lugar nenhum, que ninguém cuida de mim, que eu não faço parte de nada nem de ninguém. Você deu um lugar para Mariana. O preço foi alto. Quase custou a vida, né? Quase custou a vida. Mas eu não abandonaria ela. A Mariana continua sendo a sua filha. Sim. Esse companheiro foi preso. Sim. E você continua cuidando da Mariana. Sim, só que agora ela já tem 19, já está distante, mas ainda continuo orando é aquela e falando. Filha que seguiu o caminho dela, no Sim. sentido de fazer as próprias escolhas, de morar num outro lugar, mas que é a filha que você liga, se preocupa. Sim. Que lindo. Como vocês duas precisavam uma da outra, né? Como você se curou enquanto você ajudava a Mariana a se curar também. E a gente não tem explicação para as coisas que acontecem na nossa vida. Mas no final a gente vê que tudo colaborou para a gente estar exatamente onde está hoje. É verdade. Para as coisas serem como são e não de outra forma. Como seria a Valéria sem a Mariana? Não tem ideia. Não tem ideia. Tem ideia. E não só a Mariana, mas a Alice também veio como fruto desse relacionamento. Sim. Uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Na verdade, tenho essas 2 bênçãos. 2 bênçãos. E que quando eu estava em coma, lembrar delas foi o que me fez querer viver. Querer viver, ter vontade de viver. Eu queria vê-las se formando, queria vê-las se casando. E eu comecei a imaginá-las com elas vivendo toda a vida delas. De casamento, de 15 anos. Então elas foram a motivação para você resistir ali e falar, eu não vou morrer, eu não aceito morrer, eu não quero viver. morrer, eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero encontrá-las. Na verdade, eu pensei que elas estivessem mortas e eu procurava elas onde eu estava e não conseguia achá-las. Porque eu também tive uma experiência espiritual muito grande. Essa experiência espiritual merece 3 podcasts só para ela.
porque é mesmo muito lindo o que Deus fez, apesar de tudo isso. Sim. Como você, ao passar por tudo isso, percebeu o quanto era amada, O cuidado. o quanto você merecia e podia ser cuidada por alguém, né? E Deus fez isso de todas as formas possíveis, usando pessoas, usando a sua espiritualidade, conversando com você diretamente. De todas as formas Ele falou com você, né, Valéria? Sim. E essa experiência que eu tive com Deus foi ímpar. Não tenho como descrever, mas é uma coisa maravilhosa e o que me sustentou nos dias de escuridão. Saber que tinha alguém por mim. E que era um Deus bem presente, que enviou seu próprio Filho para me salvar e ainda para me resgatar. E aquilo que antes era uma dor de não pertencer e de não ser amada, se torna a sua força. Sim. Porque agora eu sei o quanto eu sou amada, sou tão amada que olha só que eu pertenço. Isso. Você colocou tudo isso num livro, né, Valéria? Sim. Qual é o nome do livro? É esse aqui, Além das Cicatrizes, uma jornada de sobrevivência e superação. Nela eu conto poucos relatos, né? São, diria que recortes da minha história, porque com certeza daria alguns livros. Com certeza. Então eu coloquei aqui os recortes dessa história, dessa Valéria do passado e dessa mulher que se tornou hoje. E eu só pude contemplar tudo isso olhando para o meu passado e resolvendo fazer diferente. Não ficar presa nele, mas saber que à frente há sempre um horizonte esperando por nós desbravá-los. Eu devorei esse livro numa tarde. Não porque ele seja compacto. Tem bastante coisa nesse livro. É só um recorte da história, mas que conta muitos detalhes. Um livro lindo, que me emocionou do começo até o final. E que eu não paro de indicar para todo mundo, porque eu acho que toda mulher deveria ler esse livro. Todo ser humano deveria ter acesso a isso que você escreveu aí. Todo ser humano deveria saber da sua história. Porque isso faz a gente ter um senso de parte de um todo muito grande. Tem alguém do lado precisando de uma mão. É verdade. Tem alguém do lado precisando de uma palavra. Isso. E quando eu estava nessa situação, eu tive vizinhos maravilhosos que ajudaram não só a mim, mas como a minhas filhas. E eu sou muito grata a Deus por eles. Eu vi isso no seu livro e achei muito lindo. Esses vizinhos, como eles puderam fazer parte da sua história, como eles se colocaram à disposição para estarem ali, para servir, para ser mesmo uma mão que ajuda, que acolhe, que se importa. Isso tornou a sua jornada mais linda ainda. Esse livro é maravilhoso. E eu quero deixar um recadinho para você, Valéria, para você lembrar sempre desse momento nosso aqui, tá? Sim. E eu acompanho uma psicóloga maravilhosa, ela é uma inspiração para mim. E ela usa sempre um caderno no final das sessões. E ela deixa um recado para quem está sendo atendido por ela. Inspirada nela, eu vou escrever um recado para você. E vou te entregar esse caderno para você ter sempre esse registro do meu ponto de vista sobre você e a sua história. Sim, agradeço. Valéria. Mais que vencedora. Em Cristo Jesus.
Que bom que você está viva. Que bom que os motivos que você tinha para desistir não foram maiores do que os motivos que você tem para viver. Que a menina Valéria, que aprendeu na falta, a de forma abundante entregar amor e cuidado. Nunca deixe de fazer isso, principalmente por ela mesma. Você não teve culpa. Você merece viver. Shirley Silveira. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Até a próxima sessão.